Hoje nós vamos nos dedicar a uns comentários a uma obra intitulada Folhas no Jardim de Moria. Moria, um mestre ascensionado, ele de 1924 a 1938, ele, entre outras coisas, se dedicou a proporcionar à humanidade uma série de livros que intitulou Série Agni Yoga. Esta série foi captada através de símbolos em sânscrito por Helena Herrich, e esta obra tem 10 títulos. Portanto, são 10 assuntos da maior importância e que, se nós estudássemos todos esses assuntos com bastante atenção e profundidade, hoje estaríamos transformados, certamente. Tão sintética é esta obra e tão importante seria para a evolução humana. E os 10 títulos que ele abordou são Folhas no Jardim de Moria, que tem 2 volumes. O primeiro é o Chamado e o segundo é Iluminação. Nós hoje vamos tratar apenas de alguns trechos do Chamado. O outro livro que ele editou, que ele transmitiu, foi Comunidade, que nós já estudamos aqui. Depois ele transmitiu Agni Yoga. Depois o Infinito. O Infinito tem 2 volumes. Depois transmitiu Hierarquia, que também nós estudamos alguns trechos. Depois transmitiu Coração. Depois Mundo Ardente, que teve 3 volumes. Depois transmitiu Om, aquele mantra. Depois transmitiu Fraternidade. E finalmente Supraterrestre. Supraterrestre em 4 volumes. E ele pediu que Supraterrestre só fosse publicado muitos anos depois, porque, segundo ele ia encerrar a sua atividade na parte dos livros, e a humanidade ainda não estava preparada para receber o supraterrestre. De forma que foi depois de muitos anos que o Agni Yoga Society de Nova York publicou o supraterrestre. Bem, entre outras tarefas de Moria, ele foi a luz, a grande luz do Centro Planetário Aurora. Mas no Centro Planetário Aurora, nessa tarefa, ele se intitula Amar. Bem, vamos então começar a estudar algumas coisas, a ver alguns pontos de Folhas no Jardim de Moria, que é um livro bastante importante, no qual ele procura, como em quase toda a sua obra, a nos ajudar a nos rompermos com a pressão da matéria e para nos ajudar a nos elevar em vibração, para que consigamos a consciência em outros planos, em outros níveis de consciência. De forma que é muito importante essa obra toda, mas Folhas no Jardim de Moria, que foi o primeiro livro, é muito interessante para nós, porque vai nos introduzindo a uma obra realmente extraordinária. Então aqui vamos comentar alguns trechos de Folhas no Jardim de Moria. Ele dedica este livro
ao novo país. Ele chama de novo país a nova Terra. Ele chama de país porque a Terra é uma região do universo. Então ele chama a Terra de um novo país. E que ele considera o universo, mas a nova Terra como se fosse um país aí dentro. Então, ao novo país, a minha primeira mensagem. Ele diz: construtores e guerreiros, nos chama, nós, os leitores, os estudantes, de construtores e guerreiros. Guerreiros não no sentido de gente que vai para a guerra como os nossos soldados. Não. Construtores são aqueles que colaboram na execução do plano, na execução de um plano evolutivo feito pela criação. E guerreiros, porque isso dá muito trabalho. Então, é como, em certos momentos, uma verdadeira guerra entre as forças contrárias a que o plano se cumpra. Então, ao novo país e aos construtores e guerreiros, é a esses que ele está dedicando o livro. E ele diz que nós, os construtores e os guerreiros, devemos fortalecer nossos passos. Temos que fortalecer nossos passos, porque o caminho não é fácil. E ele nos pede que, se nós não compreendermos alguma coisa que ele diz, que a gente leia novamente, um pouco depois. Se a gente não compreender qualquer coisa na obra dele, a gente lê novamente, um pouco depois. Porque aí a nossa consciência irá se abrindo e aos poucos nós ficaremos mais adestrados, não é? Nesta energia que, no caso dele, é de primeiro raio, porque ele é do raio da vontade e poder. E ele nos avisa também que ele vai falar de profecias e que o que está predestinado não é gratuito, não é acidental. O que está predestinado deve mesmo acontecer, porque faz parte do plano evolutivo. Não há acaso nessas predestinações. E ele diz que as folhas, pode estar se referindo ao seu título, não Folhas no Jardim de Mória. E ele diz que as folhas caem no devido tempo. Quer dizer, a manifestação não é fixa, as folhas caem. Quer dizer, a árvore dá as folhas, dá os seus frutos, e as folhas, no devido tempo, caem. E vêm novas folhas, vêm novas formas. Não é? E ele diz que quando chegam tempos difíceis, quando chegam tempos que ele neste livro chama de inverno, ele diz que o inverno é apenas o anunciante da primavera. Você não precisa ver o inverno como uma coisa fria, negativa, difícil. Quando chega o inverno, você diz, ele está apenas anunciando a primavera, que vem depois, não é? E ele diz que tudo é relevado, isto é, os nossos erros, as nossas coisas que não são exatas, isto tudo, no fim, terá que ser relevado, terá que ser compreendido pelo plano, não é? Relevado, e tratar de adaptar alguma coisa diante daquilo que não saiu tão bem. E ele diz que tudo é acessível, não existe coisas impossíveis. Então veja que são obras que têm um grande programa. Então tudo é acessível, não existe coisas impossíveis. Você pode chegar ao que tem que chegar.
Não existe nada impossível, nada que não seja acessível. Agora, ele diz que vá com coragem, porque eu te cobrirei com um escudo. Portanto, trabalha. Bom, ele se encarrega de dizer qual é o plano, o que deve ser feito. Ele cobre você com um escudo, porque sabe que você vai precisar de proteção para ir cumprindo esse plano, mas você trabalhe. Não é só ele colocar o escudo na sua frente, cabe a você trabalhar. E ele diz que isso são coisas que ele tem que dizer logo no início. Depois, ele, para ir nos esclarecendo a respeito de suas intenções e de suas tarefas para conosco, ele diz: eu sou o teu bem. Eu sou o teu sorriso. Eu sou o teu júbilo. Eu sou o teu repouso. Eu sou a tua força. Eu sou o teu valor. Eu sou a tua sabedoria. E ele vai revelando que eu sou e tu és parte do divino. Então, está dito logo nas primeiras páginas que somos partes do divino. E ele diz que a vida troveja. Portanto, sê vigilante. Sê vigilante, esteja atento. A vida troveja. Então você está numa espécie de tempestade. E ele diz que há perigo. Perigo. Portanto, a alma deve estar atenta ao alarme. Quando houve um alarme, a alma se ponha atenta, porque há perigos. A vida alimenta a alma. Portanto, a alma que não se preocupe, porque ela é alimentada pela vida. Em outros trechos da obra ele vai explicar o que é a vida, vai explicar tudo isso. Mas a vida alimenta a alma. Portanto, não nos preocupemos, porque a vida aguenta. Aspira a vida glorificada e a conscientização da pureza. Você tem que se conscientizar que existe a pureza e você não deveria negar a pureza. Você teria que aspirar a vida glorificada que conscientiza a pureza. A sua vida deve reconhecer que deve ser uma vida de pureza. Veja como nós, como humanidade, estamos um pouquinho fora dessas coisas, hein? E o quanto teríamos que nos reenquadrar numa certa realidade. Bem, ele também diz, em geral, que teríamos que deixar todos os preconceitos. Ele diz todos os preconceitos. E temos que pensar livremente. São os preconceitos que não permitem que a gente pense livremente. Nós temos preconceitos contra o pensamento livre. E isso ele vai explicar de diferentes formas. Não sejas deprimido, mas sejas cheio de esperança. A esperança
acaba com esta depressão. É preciso ter esperança. Então você pode não ser deprimido. E não fujas nunca da vida, mas trilha a senda da salvação. Nós temos que saber que não estamos salvos, não é? E que temos que entrar no caminho que nos redima, entrar no caminho que nos recupere para um plano divino. Bom, ele diz que existem mundos numerosos. Não é só o nosso mundo que existe. Existem mundos numerosos na morada do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é a criação. É isto que nós não sabemos bem o que é isto que cria. E esse é chamado Todo-Poderoso. E nele existem mundos numerosos. A linha evolutiva, em geral, é uma coisa infinita. E a nossa mente não alcança o que seria a palavra infinito quando se trata da evolução ser infinita, da vida ser infinita. Diga-se de passagem que os vocabulários humanos, as palavras humanas, não têm condições de expressar realmente coisas superiores. Porque as palavras humanas foram sendo encontradas pelos homens, de forma que nós, no nosso estado, não temos palavras realmente adequadas para falar de coisas superiores, porque não conhecemos coisas superiores. Mas por isto que instrutores vêm para nos dar aquele tanto que eles já conhecem mais do que nós, para irem nos abrindo a consciência e para ir nos adaptando, não, às coisas superiores, que nós precisamos de muita adaptação para chegarmos a algo no caminho superior. E ele diz que o Espírito Santo interpenetra tudo. Parece que o Espírito Santo é um lado feminino da criação. Mas não vamos aprofundar isto agora, porque não é o tema deste livro, mas é bom que se saiba que esse lado feminino da aspiração, esse Espírito Santo, interpenetra tudo. Então nada está solto, porque está tudo interpenetrado por este lado da criação. E ele diz que a renovação do mundo virá. E nós temos tido muitos sinais de que a renovação do mundo virá. Apesar de que isso pareça impossível. Mas é uma profecia daquelas que são fixas, que a renovação do mundo virá. E as profecias serão cumpridas. As profecias que serão cumpridas são aquelas profecias fixas, que não tem outra forma de resolver, porque a história da Terra é longa, de forma que a Terra tem circunstâncias que estão profetizadas como serão consertadas, como serão salvas, não é? Ou como serão endireitadas, para usar uma palavra bem pobre. E ele diz, profeticamente, que os povos se erguerão. Outra coisa que, quando você olha os povos, é inacreditável. Mas os povos se erguerão. De forma que isto não é uma obra destrutiva, não é uma obra negativa, mas é uma obra que contém profecias que não são profecias removíveis, não são profecias que não devam se dar.
Entre as profecias que não devam se dar, são aquelas ou que o homem não vai poder cumprir, ou então que são opcionais. Às vezes há profecias que são opcionais, dependendo da condução que a humanidade der aos assuntos, a profecia se cumpre ou não. Bem, ele diz que na criação se encontra a felicidade da vida, mas para o deserto você deve dirigir o teu olhar. Veja, isso é uma coisa profunda, porque se a felicidade da vida pode ser encontrada, isso não exclui que você atravesse um deserto. Desertos são aqueles momentos da vida em que nós não estamos compreendendo bem as coisas, estamos numa verdadeira escuridão. Devemos atravessar o deserto, porque a vida também nos apresenta coisas novas, coisas que não nos conhecíamos, não? Então, uma travessia do deserto, de quando em quando se tem. Quando se está, por exemplo, procurando conhecer a si próprio, tem momentos em que você se sente num deserto, porque existem portas na sua consciência que vão se abrindo, e cada porta que se abre, diante da porta tem um mistério que você nunca viveu. E às vezes você está diante de um deserto porque você está lidando com energias e com coisas que você desconhecia. Porque a vida, à medida que se desenvolve, para nós é sempre nova. Procura desenvolver o poder da introspecção. Isto é, ou nós olhamos para dentro, ou nós vamos buscar a coisa dentro, ou não encontraremos o que buscamos. Porque o que buscamos, primeiro a gente encontra lá dentro, depois aquilo reflete aqui fora. E aí você encontra aqui fora, se é aqui fora que você está precisando. Mas é preciso você ter a meta de olhar para dentro de si. Isso ele chama de introspecção. E para que possas perceber a futura unidade da humanidade. Sim, porque apesar do que vemos na humanidade, de tanta desunião, a futura unidade da humanidade é um fato que está no plano. A humanidade pode estar do jeito que está, mas está no plano que a humanidade um dia será unida. Este um dia é que nós não sabemos quando será, mas isso está profetizado, isso está no plano. De forma que, por mais que ele indique em todos os seus ensinamentos coisas que temos que nos transformar, que em princípio parece até impossível, tudo isso que é indicado, todos os pontos nos quais nós temos que nos transformar, devemos nos transformar, com o nosso esforço também, não é? E com o escudo que eles preparam para a nossa proteção, então isto é algo que nós podemos contar. Agora, ele diz que a única salvação é voltar o espírito em direção à luz da verdade. Porque se você não volta o seu espírito para a luz da verdade, se o seu espírito não se volta para a verdade, ele não se salva. Porque a única salvação está na verdade. E a busca da verdade é algo muito difícil às vezes, não? Porque existe um lado nosso que não quer a verdade, que tem medo da verdade e que prefere ficar como está, porque como está ele já aprendeu a lidar com as forças com as quais ele lida. A grande dádiva do amor vive na visão única,
outorgada à alma intrépida, isto é, a grande dádiva do amor vive na visão única. A visão única é você não ficar dividindo as coisas. A visão única é você ter uma visão única da criação. É uma visão única da criação. Existe uma unidade, existe um Criador, existe uma criação. E isso deve ser uma visão única. E o teu espírito voltado para isso, o teu espírito procurando isso. Agora ele avisa que nesse caminho, quem está obcecado por questões terrestres não recebe suas respostas das alturas. Isto é, se você está obcecado por coisas terrestres, que são ilusórias, mas você está obcecado por elas, isto faz com que você não receba resposta das alturas. Não adianta você buscar respostas naquilo que é mais alto se você está obcecado por coisas terrestres. Então é preciso aqui toda uma aprendizagem de não estarmos obcecados pelas coisas daqui para podermos, não é? Para podermos ter as respostas do alto. O golpe do destino pode ser desviado se ajudares a manifestação de Cristo. Cristo é aquela chave de amor-sabedoria que toda a criação tem para nos passar. E há aqueles que, de quando em quando, tentam encarnar completamente esta chave, que a gente chama de chave crística, sendo que, de quando em quando, como já sabemos, vem sempre um mensageiro, vem sempre algo divino, não é? Que traz um pouco desta chave para nós. Porque até que chegou aquele que se sacrificou por isso, e aquele hoje parece que é o nosso modelo. E ele diz: meus amigos, a felicidade está em servir à salvação da alma da humanidade. Isto é, enquanto você está trabalhando para si, buscando salvar a sua alma, isto é muito legítimo, não é? Muito legítimo, mas a felicidade mesmo você só vai encontrar quando está servindo a salvação da alma da humanidade. Então o seu serviço pode ampliar de âmbito, o seu serviço pode se transformar em algo muito grande, mas só será um serviço muito grande quando você não estiver servindo a salvação da sua alma, mas quando você estiver empenhado na salvação da alma da humanidade, porque é a humanidade que tem que ser salva. Existe uma alma da humanidade, existe uma alma da humanidade, e esta alma tem que ser salva para que a humanidade seja salva. Isto é uma coisa que para nossa mente é um pouco abstrato, mas se você sabe que você tem um serviço ainda maior do que salvar a sua alma, se você sabe disso, você amplia muito a sua consciência e você pode ter muito mais clareza sobre as coisas. Bem, ele repete, hein? Deixai todos os preconceitos e, invocando vossas forças espirituais, ajudai a humanidade. Ele está pondo o nosso serviço pela humanidade além do serviço a nós mesmos, além do nosso processo evolutivo, que às vezes se transforma numa obsessão doentia. Doentia porque, de repente, você já tinha feito o suficiente até aquele momento, e agora se trata de fazer um pouco pelos outros, não? Se trata de esquecer de si e começar a fazer pelos outros.
E diga-se de passagem, já sabemos que enquanto não estamos completamente esquecidos de nós, não estamos realmente em serviço. Estamos sempre fazendo algo para nos beneficiar, para tirar dali algum proveito. Então você precisa esquecer de si para poder estar realmente servindo. E, vou repetir, deixai todos os preconceitos e invocando vossas forças espirituais, porque nós temos forças espirituais, sabe? Mas as nossas forças espirituais devem ser invocadas. Nós devemos querer encontrar as nossas forças espirituais, porque aí poderemos ajudar a humanidade. Vocês vejam que não é um livro pré-preparatório, hein? É um livro que já está te ensinando a se descentralizar, não é? Embora tenha que fazer introspecções, não é? Você está sendo ensinado a se descentralizar e ajudar a humanidade, que é a primeira coisa que você deve ajudar. Fora de você é a humanidade. E depois ajudar o planeta e ajudar tanta coisa, não? Que aqui, deste lado do universo, precisa de tanta ajuda. Bem, e ele disse que quando se encontra algo monstruoso, devemos procurar transformar aquilo em outra coisa. Você encontrou o monstruoso? Coloque em direção da beleza. Veja, são dois extremos. O que é monstruoso e você o encontra, você o encontrou para transformar aquilo em beleza. Problema seu. Tarefa sua. Transformar o monstruoso em beleza. Ele não diz transformar o feio em bonito. Ele diz transformar o monstruoso em beleza. Então você veja o nível desse instrutor. Como a árvore renova suas folhas, assim os homens florescerão na senda do bem. Então, se um homem entra na senda do bem, ele vai renovar as suas folhas. As folhas não estão só no Jardim de Mória. As folhas somos nós também. E de repente, somos nós que estamos lá no jardim dele, não? E ele nos tratando. E ele diz, de novo, dirige teus amigos para o bem. Enfim, está sempre indicando que nós temos que estar pensando na humanidade, está pensando nos nossos amigos, estamos pensando no outro, antes de nós. E diz, não ocultes nossas mensagens. Por que será que ele está dizendo não ocultes nossas mensagens? Porque nós temos uma coisa, nós sofremos de uma doença que se chama respeito humano. Nós nos envergonhamos de revelar ao nosso próximo algo às vezes espiritual e que ele não pode ainda admitir, que ele ainda não pode compreender. Então, nós nos acanhamos, não é? Nós ocultamos as mensagens que já recebemos. Tem horas que a gente tem medo de revelar ao outro no que acreditamos. Temos respeito humano. Imagine que termo que nosso idioma tem, respeito humano, imagina. Então, você tem respeito humano, você tem vergonha, você não quer se indispor com o outro, então você pode ocultar as mensagens que você recebe, que você começa a receber. Isso é uma prova. Porque não é que a gente deva dizer tudo de qualquer jeito para todo mundo, não. Não é isso. Mas também não ocultar aquilo que já te foi passado do outro. Porque o outro, embora naquele momento não esteja disposto e nem com vontade de saber as coisas,
ele, no fundo, necessita saber. Necessita saber. E se naquela hora ele não dá importância, se naquela hora ele não percebe do que se trata, aquilo vai ficar semeado dentro dele. E um dia aquilo vai emergir. E você não sabe se você vai ter o que passar para o outro naquele momento. Então, ocultar algo das mensagens para os outros, isto não é uma coisa recomendável. E ele diz: vigia em teu coração a nossa inspiração. Porque a hierarquia, os mestres internos, estão sempre nos inspirando. E eles dirigem o nosso coração, se dirigem à nossa alma, se dirigem à nossa mônada. E quando eles colocam as coisas no nosso coração, para que a gente as encontre ali, então, isto deve ser vigiado. Isto deve ser vigiado porque as forças contrárias à evolução procuram apagar aquilo, procuram cancelar aquilo. Então, você tem que vigiar no seu coração, tem que olhar para lá e ver se aquela inspiração que você recebeu está viva ou se já apagou um pouco daquela inspiração que você recebeu dos mestres, dos instrutores internos. Esforça-te e receberás a luz. É preciso um esforço para receber a luz. Preciso um esforço. E é preciso um esforço para ver a luz também. Ver a luz. Porque, às vezes, os nossos olhos estão tão embaçados pela nossa ignorância de tantas coisas que não conhecemos, não é? Então, nós precisamos, às vezes, nos esforçar para percebermos a luz. Em princípio, alguns têm medo da luz, não querem olhar para aquilo. Não querem olhar porque tem que fazer tantas transformações que preferem não olhar. Então desviam o olhar daquilo. Desviam o olhar daquilo. Mas é preciso você então se esforçar. Se esforçar diante das forças contrárias que você tem dentro de si. E ele diz: eu indicarei o caminho. O coração compreenderá nosso sinal. Ele, como membro da hierarquia, como instrutor, indicará o caminho e o coração compreenderá nosso sinal. Ele tem total fé no coração humano, ele tem total fé naquilo que nós temos dentro de válido e de mais positivo. E ele diz que a constância é o requisito daqueles que aspiram à senda da ascensão. Isto é, a constância, você ser constante, é o requisito daqueles que aspiram à ascensão, aspiram a subir. Você tem que ter constância nisso, constância mesmo. A verdade está contigo. Sabei abrir o caminho para ela. Nós temos tudo dentro de nós. Nós somos uma centelha divina. Então, a verdade também está lá dentro. E cabe a nós aprender a abrir o caminho para chegar lá. Mas quem terá essa prioridade na vida, não? Quem terá na vida a prioridade de aprender, a finalidade de se esforçar, não é? A finalidade de abrir o caminho para chegar na verdade, porque aí precisa um esforço próprio, precisa uma constância e um esforço. Assim como insondáveis são os céus, também é grande a tua força. Os céus são insondáveis, isto é, os céus são muitos, profundos e infinitos, mas grande é a nossa força,
grande é a nossa força. Agora precisa ver aonde colocamos a nossa força. Em que coisas inúteis que colocamos as nossas forças. Quando a força é para você conseguir escalar, fazer essa escalada para subir nos níveis mais altos. Agora aqui ele entra num setor da vida que é muito importante evolutivamente. Ele diz: a dádiva oferecida através do amargo sacrifício te conduzirá ao jubiloso êxito na tua busca da verdade. Se você está se sacrificando na busca da verdade, a dádiva oferecida por esse sacrifício será um júbilo, será uma alegria no final. Tudo se transforma em alegria no fim. Agora aqui ele avisa que nós temos que evitar a vida de sonolência. Porque ou a humanidade está completamente adormecida ou está sonolenta. São raros aqueles que já despertaram e que não dormiram de novo. Então, são raros aqueles que não estão sonolentos. Se não estão adormecidos completamente, sonolentos estão. Porque senão certas coisas não fariam mais. Mas evita então a vida de sonolência. Porque a sonolência é um estado que não é nem dormindo e nem acordado. É um estado onde você não tem muita lucidez no que deve fazer, do que deve escolher, atitudes que deve tomar. Por isso a sonolência é muito negativa. Porque a sonolência te dá uma sugestão que você está acordado, mas não está. Você está meio adormecido. Afirma-te no crescente poder do teu espírito. Veja, se você está no caminho, o seu espírito está se fortalecendo. Não esqueça disso. E o crescente poder pode ir aparecendo no seu espírito. Mas se você se mantém no caminho com a constância que é necessária. Constância, sabe, tem a ver também com não distração. E você vê que toda a diversão que este mundo terrestre apresenta para você se distrair é exatamente o contrário do que você deve fazer. Você se distrair, isso é uma armadilha, não é? Que as forças involutivas têm para você. Você se distrair, a distração. O alento puro da nossa graça te provê o alimento vivo de cada dia. O alento puro de nossa graça te provê o alimento vivo de cada dia. Se você está coligado com a hierarquia, ou pelo menos tentando estar coligado com a hierarquia, tentando estar coligado com esses mensageiros que estão trabalhando por você desde que você existe, não? Então, o alento puro da nossa graça te provê o alimento vivo de cada dia. Enviamos luz àqueles que sorriem para as trevas. A gente não desafia as trevas. A gente, para as trevas, dá um sorriso assim, para que ela não fique muito zangada, não é? Para que ela não fique muito insatisfeita conosco. Dá um leve sorriso, mas segue o teu caminho. Ai de quem enfrenta as trevas. As trevas são algo muito importante, muito forte, sabe? Então, você dê um ligeiro sorriso para ela, não? Ela te deixa em paz e você siga o seu caminho. Agora, ele diz algo que nós já ouvimos centenas de vezes. Sede mais simples. Isto é, não complique as coisas. Não complique o que é dito com tanta simplicidade
com tanta clareza. Não ambicione ouvir aquilo de uma forma difícil para você valorizar aquilo, porque a verdade é simples e quanto mais simples, mais é verdadeira. Sede ainda mais simples. É dito com todas as palavras, né? E com uma clareza infinita. Não deprecies o significado daquilo que não compreendes. Se você não compreende alguma coisa, você não deprecia o significado daquilo. Você não compreende porque você não tem condições de compreender. Então você espere um pouco, continue o seu caminho, que você vai compreender depois. Mas jamais deprecies o significado daquilo que você não compreende. Se você não compreende, um dia você vai compreender, se Deus quiser. Isso é do plano evolutivo. Cuida do sinal que a ti foi dado. Assim como nós temos que cuidar da inspiração que nos doaram, nós temos que cuidar do sinal que a nós foi dado. A mente é muito traiçoeira, a mente humana é muito traiçoeira, e a mente concreta mais ainda. De forma que nós já podemos ter recebido muitos sinais, não é? E não cuidamos deles, e a mente esqueceu. A mente esquece. A tendência da mente é não se ocupar. A mente comum, né? Então, a mente é não se ocupar. E não cuida do sinal que te foi dado, hein? Porque a tendência da tua mente é esquecer, é te fazer esquecer. Então cuida do sinal, porque você vai se lembrar do sinal daqui a um mês, daqui a 6 meses, a semana que vem. Cuida para ter esse sinal presente, porque no sinal que você recebe, ali tem uma energia para você mudar alguma coisa. Se você recebeu o sinal, naquele sinal tem uma certa energia que você precisa para fazer alguma coisa que está por fazer. Deves aguardar o despertar da nova consciência espiritual. Bem aqui, num plano espiritual, nós teremos uma nova consciência, porque a consciência se renova sempre. E nós devemos aguardar o despertar da nova consciência espiritual. Porque esta consciência espiritual que nós temos hoje, ela parece que já deu o que tinha que dar. Então agora vai haver um outro impulso nesta consciência espiritual. E nós teremos que aguardar esse despertar. Vamos cuidando de manter essa consciência espiritual que já temos, aguardando sempre o despertar de uma nova consciência. A consciência está sempre se renovando. Agora, parece que no plano da criação como um todo, vai haver uma renovação da consciência também. E muitas dúvidas serão dissipadas em teu futuro trabalho. Ele vai nos apresentando um trabalho. Você vê que aqui está dizendo coisas bem elementares, hein? Coisas que a gente eventualmente já cansou de ouvir em todas as nossas encarnações. Mas a consciência se ocupa de esquecer. A mente se ocupa de fazer com que as coisas fiquem esquecidas. E há seres que, quando reencarnam, devem recordar tudo de novo. A coisa é longa, hein? Precisa ser muito constante, precisa aprender a lidar consigo, precisa aprender a não adormecer, né? A não ficar atordoado, porque você fica tão adormecido às vezes que vai ficando atordoado. Aí já é um caso um pouco mais grave. Considero necessárias e inevitáveis a ascensão e a queda da energia. Ele diz que é inevitável que a sua energia esteja
evoluindo às vezes, e é também natural, é também necessário que de repente ela tenha alguma queda. Porque nós temos que acostumar, sabe, com uma energia mais elevada. Então a energia vai se elevando, mas às vezes é necessário uma pequena queda, senão você se afoga. Então é preciso que ela cresça, que ela vá até onde consegue chegar, mas depois às vezes é natural uma queda. Para você, para o seu lado mais material, seu lado mais inerte, seu lado mais indiferente, descansar um pouco. Ela dá uma queda e depois volta. E depois acende de novo. Isso ele considera uma necessidade. Que ela vá subindo, mas de repente desça um pouco. E que depois torne a subir. E que isso é natural no nosso jogo de energias. Agora ele diz que existe aquele mandamento que é amai-vos uns aos outros, porque a desunião é o que há de terrível. Ele não fala de amorzinho, amai-vos uns aos outros, essa coisa meio assim superficial. Não. A desunião é uma coisa terrível. Nós não sabemos o que significa desunião. Não temos ideia disso. Então, se você não coloca o amor aí, o amor incondicional, amai-vos uns aos outros, isso é amor incondicional, não importa o que o outro é. Você tem que no teu coração amar aquilo. E isso, porque não amar já é considerado desunião. Não amar é considerado desunião. Isso é terrível. Ele usa a palavra terrível. Há certas coisas que a gente não consegue perceber a gravidade, não conseguimos perceber a importância. Como isso de não amar o outro, isto é terrível. Isto é considerado desunião. Não endureças o espírito. Percebe a grandeza no pequeno. Naquilo que parece que não tem a mínima importância, aquilo é grande. Tudo é grande. Tudo tem valor. Tudo tem valor. E você achar que alguma coisa não tem valor, porque alguma coisa é pequena demais e para você não tem valor, com isso você vai endurecendo o seu espírito. Esta é a evolução de você achar que coisas pequenas não têm valor. Então você vai endurecendo o seu espírito. E aí, uma certa vez, o seu espírito já está duro, que você não vê mais uma coisa ali evidente. Já está duro, o espírito está endurecendo. Nós te damos o caminho. Não exigem nada para nos mostrar o caminho. Ele nem diz mostrar. Ele diz, nós te damos o caminho. Te damos de graça o caminho. Agora ele avisa, não abras um livro qualquer. O papel aceita tudo. O papel é passivo, ele aceita tudo que a máquina imprime. O papel aceita tudo que você escreve. Portanto, não abras um livro qualquer. Porque aquele livro pode estar a serviço de outras forças. Não abras um livro qualquer. O novo mundo se aproxima. Os sacrifícios são o degrau da ascensão. O novo mundo se aproxima e o sacrifício é o degrau da ascensão. Sacrifício é uma palavra muito ampla e é uma palavra que é compreendida em diferentes níveis.
Existe o nível de sacrifício que quando você está no começo, você ainda está muito rude, você está muito impuro, então o sacrifício é como se você estivesse sendo lixado, não? Um pouquinho assim, uma sensação de estar sendo lixado. Mas o sacrifício seja num ponto que aí quer dizer você está se sacrificando, você está fazendo o que é sagrado. Isso aqui já é outra compreensão do sacrifício. Então, o sacrifício para você pode ser uma coisa que você compreende como sacrifício, como dor, como incômodo, como pode você está se sentindo ascender, você está se sentindo elevar pelo sacrifício. E aqui tem uma educação que nós teremos que ter. Teremos uma educação. Porque quando nós achamos uma coisa incômoda, nós achamos que estamos nos sacrificando. De repente, essa coisa está incômoda para ajudar você a subir um pouco, tirar você deste pântano da ilusão humana e da ilusão terrestre. Um novo mundo se aproxima. E este novo mundo, nós sabemos que é uma incógnita. E esse novo mundo significa algo que nós vamos aprendendo a ver o que é. À medida que ele for se mostrando, nós vamos vendo, se não estivermos adormecidos. Vamos vendo, há muita gente que não percebe que o mundo está mudando. Não percebe. Então é preciso que haja um despertar especial para você ver que a coisa já começou a mudar. E ele diz: meus amigos, passai rapidamente os primeiros degraus para que, purificados, possais elevar-vos à glória de vossa pátria-mãe. Pátria-mãe é este lugar onde deveremos estar, não? Deveremos estar. Aquele país, não? Aquela pátria-mãe, aquilo que é a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro lugar neste cosmos infinito, porque o nosso lugar não é aqui nesta Terra. Aqui nós estamos de passagem. Nosso lugar é na nossa pátria-mãe, isto é na nossa fonte de origem, é lá o nosso lugar, que teremos que voltar levando a experiência feita aqui. E ele diz que os lírios reflorescerão sobre as pedras. Os lírios reflorescerão sobre as pedras. Coisa impossível que no sentido simbólico, no sentido figurado, é muito simples de você imaginar. Lírios florescendo sobre as pedras. São aquelas coisas que parecem impossíveis, não é? Mas que nada é impossível. Então, realmente, um lírio pode florescer sobre uma pedra, dependendo do que tipo de pedra é e dependendo de que tipo de lírio está surgindo ali. Mas que os lírios florescerão sobre as pedras, simbolicamente, isto é muito verdadeiro. E os pássaros cantarão o louvor do trabalho. Porque os pássaros trabalham o tempo todo, porque eles cantam louvando a Deus. Então eles estão trabalhando, estão colocando diante do plano algo que eles fazem sempre, algo que nós fazemos de vez em quando fazemos, não é? Que é agradecer, que é cantar. Cantar a criação, cantar o Criador. Isso é uma coisa instintiva, muito misteriosa da parte das aves, dos pássaros. Os pássaros cantarão o louvor do trabalho. E aprende a sabedoria do Criador através das manifestações da vida. A sabedoria da criação está nas manifestações da vida. E nós precisamos aprender a ver em todas as manifestações da vida a sabedoria da criação.
Tem certas coisas que se manifestam na vida e que nós as rejeitamos. As manifestações da vida são sabedoria da criação. E não existe manifestação inútil na vida. Quando é a vida que manifesta uma coisa, aquilo não é inútil. Aquilo é a sabedoria do Criador que está ali dentro. Veja como nós precisamos aprender a ver as coisas, hein? Como precisamos limpar a nossa visão. A sabedoria do Criador você pode ver através das manifestações da vida. Mas é preciso, diz ele, fortalecei a consciência da nossa presença em vossa vida. Isto é, a presença da hierarquia na nossa vida é algo real e patente. E nós precisamos fortalecer a nossa consciência de que a hierarquia está presente na nossa vida. O que seria de nós se a hierarquia não estivesse presente na nossa vida? O que seria de nós? E ele diz, para terminar a parte de hoje, alegrai-vos, vós que compreendestes. Isto é, quem compreende, quem está compreendendo, só pode estar alegre, porque está diante de certas partes da verdade. Então, alegrai-vos, vós que compreendestes. E vivei uma vida plena, rica de experiência. Quaisquer que sejam vossas dúvidas, nós as explicaremos na vida. Mas percebei, somos convidados a perceber porque todas as nossas dúvidas são explicadas na vida. Nós vimos que a vida explica tudo. Quaisquer que sejam vossas vidas, quaisquer que sejam vossas dúvidas, nós as explicaremos na vida. Mas percebeis, deveis perceber. Muito bem. Hoje nós pararemos por aqui e veremos como prosseguir, porque temos realmente muito que aprender, não é? Temos realmente muito que aprender, e aqui nós temos um pequeno tesouro nesses pequenos livrinhos azuis. Bom, até a próxima, se Deus quiser, e que Deus nos leve a prosseguir pelo melhor caminho, já que as dúvidas vão se esclarecendo pelo caminho. Não percamos tempo com as dúvidas, porque elas vão sendo esclarecendo à medida que formos caminhando. Não esqueçam disso.